Já leste o título do vídeo? Vamos lá começar. RISC-V é um Instruction Set Architecture de padrão aberto, por isso diferencia-se dos mais conhecidos do ARM e do x86, em que empresas ou indivíduos que os quiserem usar precisam de pagar royalties às empresas que os mantêm. RISC-V não é assim. Porquê é que o RISC-V é importante? Ele é utilizado em todo lado. É uma tecnologia que está a crescer em uso, não a decrescer. Tecnologia relativamente recente, mas que sim, tem de ganhar muitos utilizadores, devido precisamente a este facto de ser aberto. E empresas que antes utilizavam ARM, que ficaram, digamos, estão fartas de pagar os royalties, movem para o RISC-V e por isso conseguem ser muito mais sustentáveis com elas próprias. É utilizado em todo tipo de universidades, para investigação, para ensino, mas também é utilizado, como já vimos, em empresas reais, como a Synopsys, entre outros, e é escalável. Portanto, há modelos de 32 bits, 64 bits, até de 128 bits, e é aquilo que é preciso neste momento. Hoje vamos ver como programar em assembly de RISC-V, neste caso a versão de 32 bits. Portanto, são 32 bits, tem 32 registros, no caso 33 é o program counter, é portanto um registro especial do computador que mantém a instrução que está a ser rodada para o CPU saber a instrução rodar. Portanto, são 32 mais esse. Depois também temos mais alguns registros de floating point. Nós hoje não vamos tocar em floating point, nem na stack. A stack vai ficar para outro vídeo. Portanto, temos do X0 até ao X31, os quais podemos, digamos, modificar. Mas há convenções e há registros que são reservados para umas coisas, registros que são reservados para outras. Já vamos ver isso. Não precisam de saber todos. O RISC-V tem um design extremamente minimalista. Portanto, ao contrário do x86, que é, digamos, um CISC, portanto, um Complex Instruction Set Computer. O assembly primeiro tem instruções de diversos tamanhos, depois tem muitas instruções, mesmo muitas. O RISC-V tem 50 instruções, pai, por volta disso, e, portanto, assemelha-se ao ARM, e daí ser também chamado RISC. RISC significa Reduced Instruction Set Computer. Portanto, mais uma vez aqui, a questão dos registros. Temos registros temporários, registros para várias. Já vamos ver isso. No RISC-V, as instruções normalmente são sempre assim. Temos primeiro uma operação, pode ser um add, um add, um move, um nome de uma instrução qualquer. Já vamos ver as instruções também. Normalmente temos sempre a instrução, o destino da instrução, portanto, quer adicionar o valor de origem 1 com o valor de origem 2 e guardá-lo no destino. Isso é assim que se faz, portanto. Neste caso, temos aqui o exemplo ADDI, que é adicionar um valor imediato. O valor imediato é simplesmente um valor que não está guardado num registro. Portanto, para quem não sabe o que é um registro é basicamente um pedacinho de memória no CPU, mesmo muito rápido. Não tem que ir à RAM nem nada disso. É um pedacinho de memória que guarda. Portanto, neste caso são registros de 32 bits e, portanto, são basicamente pedacinhos de memória que guardam 32 bits. E assim que o CPU quiser, pode ir lá, pode mudar o valor, pode pegar no valor de forma extremamente eficiente. Portanto, ADDI, A2, simplesmente o nome de um registro, neste caso o registro destino. X0, X0 é o registro cujo valor é sempre zero. É, digamos, uma convenção. Sempre que o CPU dá um cycle, aquele valor é resetado, portanto não vale a pena mexer no X0, só para quando quisermos o valor zero, digamos assim. É mais aí que nós queremos sempre. Portanto, não vale a pena mudar o valor de X0. Nunca serve para nada. Portanto, X0 mais 64, que é o valor imediato. Portanto, o ADDI é com um registro e um valor imediato. Depois vamos ter também alguns comandos ou algumas instruções que são entre registro e registro. Neste caso, X0 tem o valor 0, mais 64. Então, no A2 seria guardado o valor 64. E é precisamente o que está aqui. Depois, no caso, isto é para as operações aritméticas. Temos também os tipos de operações. Temos as operações lógicas e temos também as operações de branches, que são basicamente ifs, podemos chamar assim. São ifs que também servem para fazer loops, porque nós podemos colocar um branch para o próprio sítio onde estávamos. Nós já vemos isso, é um bocado complexo de dizer assim. E depois temos também as operações de memória. Portanto, se quisermos mexer com a memória RAM, conseguimos. Há duas principais instruções de memória, que é o load e o store. As duas principais coisas que nós precisamos de saber. Portanto, load word. Word são simplesmente 32 bits. Portanto, load word, x6. x6, como já vimos, é o destino. Depois, origem 1, neste caso 100, que é, digamos, o endereço da memória de dados. Mas já vamos ver isso no simulador que eu tenho aqui. E depois, o valor de origem 2 é o 0. Neste caso, isto ia somar este valor com este e ia guardar no x6 o valor que estava na memória neste endereço. Portanto, temos que imaginar a memória como uma grande tabela em que, portanto, temos um endereço e depois um valor a corresponder a esse endereço. E o que nós colocamos aqui à direita é o endereço, não o valor, claro. E, portanto, íamos guardar no x6 aquilo que estava naquela caixa cujo endereço era aquele. E depois a store word é ao contrário, portanto, x5
store word x5, portanto, pegamos no valor de x5, neste caso não é bem o destino, mas percebe-se. Portanto, store word x5, portanto, vai ao x5, ao registro x5, lê o valor que está lá e depois guarda esse valor na memória, portanto vai à memória, não aos registros, vai à memória RAM, vai lá, procura o endereço 0x64, portanto 64 em hexadecimal, adiciona-lhe 0, é o 64, e guarda nesse valor o valor que estava no x5. No caso, guarda nesse endereço de memória o valor que estava no x5. Então, vamos lá ver um exemplo. Primeiramente, vamos somar dois números. Vamos imaginar que temos a memória assim, portanto vai do x0, a memória não, os registros assim. Portanto vai do x0 até ao x31, neste caso. E queremos colocar no x5 o valor 6. No x6 queremos colocar o valor 7. E no x7 queremos calcular a soma destes dois valores. Portanto seria neste caso 13. Só que nós ainda não temos 6 no x5, nem 7 no x6 e ainda não sabemos fazer a soma. Portanto, primeiramente temos de pensar no que é que vamos fazer. Primeiramente vamos colocar o valor 6 no registro x5. Depois, vou colocar 6 à esquerda, vamos colocar o valor 7 no registro x6. E depois calculamos a soma de x5 e x6 e guardamos no x7. Portanto, já temos aqui aquilo que nós precisamos de fazer. Agora, é uma questão de encontrar as instruções necessárias para fazer isto. Portanto, aquilo que faremos é pesquisar no Google RISC-V cheat sheet e encontram basicamente qualquer um destes sites funciona, como todos ok. Portanto, um site com todas as instruções do RISC-V. Como podem ver, instruções, temos desde aqui para cima até aqui. Não são assim muitas, parecem muitas, mas na verdade só se vai utilizar para aí um quarto, se tanto. Depois tem muitas instruções que são semelhantes umas das outras, mudam só o tamanho dos bits e dos bytes, mudam só o tamanho da quantidade de bytes, etc. Mas não são assim muitas. E portanto, precisamos primeiro de o quê? Eu vou focar neste cheat sheet, foi o primeiro que apareceu, e até parece ok, tem dark mode e tal. Portanto, primeiramente temos de colocar o valor x6 no registro x5. Como é que isto se faz? Portanto, já vimos o ADDI, nós podemos procurar aqui e ver que, na verdade, existe esta instrução, que é o ADDI, que é o Add Immediate, e tem aqui o resultado, neste cheat sheet, por acaso é fixe, por causa disso, em que diz que o registro do destino vai ser igual ao registro, primeiro registro, mais um valor imediato. E nós podemos usar isso para fazer com que um registro seja igual a um valor. Porque, como já vimos, o x0, se nós formos ver aqui em baixo, acho que eles também têm, o nosso x0 é sempre 0. Primeiro, porque é que eu estava a usar o x5? Mais vale falar disso primeiro. Porque o x5, o x6 e o x7 são, digamos, registros que nós podemos usar à vontade. São os chamados registros temporários. Existem, acho que são 6. Existem 6 registros temporários. Portanto, existe x5, x6, x7. E depois aqui em baixo temos também o x28, x29, x30 e x31. São registros que nós podemos usar, que nós sabemos que, digamos, são safe e que não está nenhum programa a usá-los naquele preciso momento, porque são registros temporários. É suposto ser assim, é, digamos, a convenção de que ninguém mexe nos registros temporários se quiser manter um valor durante muito tempo. São temporários, são para fazer cálculos, intermédios, esse tipo de coisas. E são os principais registros que vamos utilizar hoje. E depois temos o x0, que é, portanto, sempre 0. Então, se nós formos aqui à DDI, se nós escrevermos já agora o simulador que eu vou usar hoje é este, está neste site vens.cs61c.org. Vou colocar aqui só para... Portanto, é este o simulador. É extremamente simples e é mais por isso que eu vou utilizar. Portanto, se nós virmos aqui a instrução, o ATDI já podemos copiar. Depois, o que é que nós queremos fazer primeiro? Colocar o valor x6 no registro x5. Portanto, o nosso RD, ou registro do destino, vai ser o nosso x5, porque nós queremos colocar o valor 6 no x5. E agora, RS1. O RS1 e o IM, valor imediato. Portanto, nós queremos que o valor imediato seja 6. Queremos que o RS1 seja um valor que tenha 0. Qual é que é o registro? Nós sabemos que tem sempre 0. É o x0. Portanto, neste caso, o que nós escreveríamos, vou colocar isto maior, seria ADDI x5, x0, que é precisamente o nosso RS1. Portanto, está aqui o uso da instrução. E depois o valor imediato, neste caso 6. E é só isto. Agora, o que é que nós queremos fazer? Colocar o valor 7 no registro x6. É só copiar a instrução. Podemos fazer a mesma coisa, basicamente. Fazemos um ADDI, agora x6, e colocamos aqui um 7. E depois, calcular a soma de x5 e x6 e guardá-la no x7. Portanto, ADDI imediato, o ADDI adiciona o valor que está no registro com um valor imediato, ou um número. Qual é que é, intuitivamente, aquela que vai adicionar o valor que está no registro com o valor que está no outro registro? É o ADD. Portanto, ADD, registro do destino,
neste caso é x7, add, x7, depois registro 1 e registro 2, neste caso a ordem não importa, portanto x5 e x6. E aqui está o nosso código para este primeiro exercício. Agora, neste simulador, para executar eu posso ir aqui acima, onde diz Simulator, e clico para, digamos, dar assemble ao código, através do editor. Depois aparecem aqui as instruções e tal. Eu posso rodar. Se eu rodar, eu tenho aqui à direita o valor dos registros e eu posso ver aqui o meu x5, x6 e x7 estão aqui preenchidos. Neste caso aparece aqui em hexadecimal, portanto, este está bem, é 6, este é 7, este é um D. Se não souberem hexadecimal, podemos passar isto para decimal e vemos aqui os valores, portanto, x5 tem o valor de 6, x6 tem o valor de 7 e o x7 tem o valor de 13. Portanto, funciona o nosso código. Portanto, agora, o nosso próximo exercício vai ser verificar se um número é ímpar. Portanto, como é que nós podemos fazer isto? Temos de pensar que os números estão guardados em binário. Portanto, vamos dizer que queremos fazer isto aqui ao x6. Ou aqui ao x7, que vai ter o valor... Vamos fingir que vamos colocar o valor de 21 no x5. Pode ser no x5. E está aqui, já coloquei o valor em binário, de 21. Portanto, para um número ser ímpar, o seu bit menos significativo, portanto este aqui, o mais da direita, vai ter de ser igual a 1. É assim que o número é ímpar. Portanto, para nós verificarmos se um número é ímpar, é só fazermos acesso a este número, fazemos um AND. Um AND com tudo zeros e um 1. Porque assim, se o número for ímpar, vamos ter... Primeiro, aqui é tudo à esquerda, não importa, porque AND com 0 vai ser sempre 0. Depois, o único AND que importa, ou digamos o único valor que importa, vai ser este. E se nós tivermos 1 com 1, o resultado vai nos dar 1. É tipo true, ou a dizer é ímpar. E se nós tivermos aqui um 0, teremos 0, aqui um 0, teremos 0 e 1, que dá 0. Portanto, é par. E é precisamente disso que nós precisamos. Portanto, voltamos aqui ao nosso código. Vamos dizer que temos então o x5 a ser 21. Já sabemos, para definir que o x5 é 21. Fazemos um add com x0 e adicionamos o valor que nós quisermos. E depois, colocamos aqui. Vamos guardar, por exemplo, aonde o valor? Podemos guardar este resultado no x6. Pode ser no x6. Portanto, aqui estaria 1, porque é ímpar. E agora fazemos um AND e, mais uma vez, podemos voltar aqui. AND, procuramos AND. Ok, isto tem muito texto. Nós temos aqui operações com bits e temos um AND e também temos um add immediate. E funciona exatamente da mesma forma. Portanto, AND, AND, RD, RS1 e valor imediato. Portanto, neste caso, e está aqui o resultado. AND, queremos guardar no x6 o valor de quê? Do x5 e 1. E, digamos, 1 é a mesma coisa que dizer 00001, por isso podemos dizer só 1. E se, portanto, se nós executarmos isto, podemos ver precisamente 21, 1. Portanto, 21 no x5 e 1 no x6, que era precisamente aquilo que nós queríamos. Se eu colocar aqui 22 e se eu voltar a rodar o código, já temos 22 e 0. Porque 0 porque não é ímpar. Portanto, é par. Portanto, já está. Já vimos operações lógicas. E puxar o AND. Existem que mais? Temos o NOT, temos o OR, temos o OR-I, temos o XOR, temos o XOR-I. É tudo. Segue tudo o mesmo padrão, basicamente. Portanto, passando ao próximo exercício. Agora temos de determinar o máximo entre dois números. Isto já não vai ser possível só com operações aritméticas ou lógicas, certo? Nós agora vamos ter de ter uma forma de dizer se este número é maior do que aquele, faz isto. Se não, faz isto. E é daí que vêm os branches, ou os condicionais. E também as labels. Portanto, vamos primeiro perceber o que é que temos de fazer. Eu vou pegar aqui no que nós já tínhamos e vou guardar, vou duplicar aqui os nossos registros. Vamos ter, por exemplo, um 21 e um 35. Eu quero guardar aqui no x7 o máximo, no caso seria o 35. Portanto, colocar o valor 21 no x5, colocar o valor 35 no registro 6 e depois temos de ver se o x5 é maior do que o x6. Se for, colocamos o x7 igual ao x5. Se não for, ou neste caso, acabamos o programa. E aqui 4, colocamos x7 igual ao x6. Portanto, seria isto que nós temos de fazer. Portanto, já sabemos fazer estes dois primeiros. Agora, ver se o x5 é maior do que o x6. Vamos ver isso. Primeiro vamos começar. Então, colocar o valor 21 no x5. add i x5 x0 21. Depois add i x6 x0 35. Certo? E agora, ver se é maior do que... vamos aqui ao nosso cheat sheet e vemos se há aqui alguma coisa. Bigger, larger, greater. Ok. Branch, greater than. Portanto, os branches são basicamente formas de dizer estás aqui, vai mais para a frente. Portanto, neste caso, nós o que podemos fazer é ter aqui o caso de ser maior. Já explico esta notação. Portanto, se for maior, nós queremos colocar o x7 igual ao x
5, certo? Caso contrário já vemos. Portanto, branch greater than, vamos já escrever aqui o código, bgt, e agora temos o nosso rs1, portanto x5, e depois o nosso x6, e depois o valor imediato, que neste caso vai ser o maior. Porquê é que nós podemos fazer isto? Isto, portanto, o valor imediato normalmente é um número. Isto que são as labels, que eu neste caso coloquei aqui maior 2 pontos, isto é como se fossem procedimentos, simplesmente uma forma de nós não termos que andar aqui a dizer para o program counter andar 4 espaços para a frente, para andar 15 espaços para trás, não sei o quê. Porque nós assim simplesmente colocamos aqui o nome e o assembler trata disso e transforma este nome na quantidade de bytes que tem que ir para baixo ou para cima da memória para ir para a instrução que nós queremos. Portanto, neste caso, o branch só vai acontecer se o x5 for maior do que o x6. Se for, ele vai para aqui para a memória, para o maior. Caso contrário, ele só continua a execução para baixo. Portanto, aquilo que nós podemos fazer é ADDI x7 e x6. Portanto, se for maior, ele vem para aqui para baixo e acaba. Se não, ele continua a execução para a próxima instrução, normalmente, e adiciona, e portanto define o x7 como o valor de x6. No entanto, se nós formos testar, portanto, se eu der pre-assemble e se eu der run, nós vemos que, vou ver isto passo a passo. Portanto, vamos olhar aqui para o T0, para o x5. x5 passa a 21, x6 passa a 35, depois vai aqui ao condicional, neste caso, porque não é maior, portanto passa aqui, para o próximo, passa à frente do condicional, digamos assim. Depois mete a 35, como é suposto, no entanto coloca depois a 31. Roda na mesma instrução que está aqui em baixo. Portanto, o que é que nós temos de fazer para o programa não continuar mais para baixo, simplesmente? Temos de criar uma label no fim, chamada, pode ser fim, no caso, e depois nós simplesmente vamos para o fim. Portanto, neste caso, nós não precisamos de ir para o fim, porque isto já está no fim. Mas podemos ir também só por uma questão de consistência. E nós, a seguir a esta instrução, temos mesmo que ir para o fim, porque se nós não formos, ele vai executar mais cá para baixo, vai continuando, e vai executar esta, que não é o que nós queremos. Portanto, o ir para o fim é simplesmente um jump, que neste caso há uma instrução chamada jump, ou J, que é, digamos, um salto incondicional. Vocês também podiam fazer, em vez de um jump, podiam fazer também um BEQ, que simplesmente, se nós formos ver aqui, um BEQ, um branch equal. E podemos colocar um BEQ, x0, x0, e depois a label que nós quisermos. Podemos, até vou fazer isso, x0, x0, portanto isto só dá branch quando os dois valores que nós colocamos lá forem iguais. Se nós colocarmos dois registros exatamente iguais, portanto neste caso x0, isto vai ser sempre verdade. Portanto isto é como se fosse um if true. Se fosse numa linguagem de programação, isto seria um if true, que é um bocadinho estranho, mas aqui tem de ser utilizado. E colocamos aqui fim, e depois podemos colocar isto também aqui no maior, embora não seja preciso. E agora, se rodarmos o simulador, já vemos que aqui fica mesmo o valor maior. Se nós trocarmos aqui e colocamos 31 e 25, vamos ver que aqui está o 31, portanto já temos o programa a dar-nos o valor maior dos dois registros. E é este o nosso programa final. Portanto, coisas que nós podemos mudar aqui, se nós quisermos. Há umas coisas que são repetidas, que nós fazemos muitas vezes, como por exemplo isto, de adicionar, para colocar um valor num sítio, temos que adicionar ao x0, ao x, e depois colocar um imediato. Há instruções que servem para fazer este tipo de coisas, que são tão comuns. E temos, por exemplo, o li, que dá load a um valor imediato. Portanto, neste caso seria só li, x5, e não precisamos do x0, seria só x5, x31. E depois li, x6 e x25. O bgt não precisamos de trocar. Aqui estamos simplesmente a, digamos, copiar um valor. Também há uma instrução, podemos procurar aqui copy register, existe o mv, por isso podemos ver mv, leva um rd e um rs1, portanto, neste caso, mv, x6, x7, exatamente. Portanto, estamos simplesmente a simplificar algumas instruções. BEQ é x0, x0, como já vimos, é simplesmente um jump incondicional, aqui está. Portanto, só faz esta parte, não tem nenhum if, portanto, podemos só colocar j, fim, é a mesma coisa, aqui em baixo também. E já que estamos a simplificar, aqui podemos só nem colocar, porque já é o fim. E depois aqui estamos mais uma vez a simplesmente mover os nossos valores. E portanto, passamos daquele código relativamente complexo para este. O código é o mesmo, é a mesma coisa. São simplesmente instruções que servem para fazer estas operações, digamos, comuns, mais rápido. E este código faz exatamente o mesmo. Se nós testarmos, ficamos aqui com 31. E se trocarmos, ficamos aqui com 35. São os valores maiores. É exatamente igual a este. Agora, vamos para portanto, a memória. Trabalhar na memória. Vamos primeiro fazer um exercício que vai ser pegar em dois números da memória, somá-los e depois guardá-los noutro sítio na memória. Tipo, mais à frente, um bocadinho. Então vamos fazer isso. Então, vamos dizer que temos no x5 guardado
O nosso x5 vai ser o nosso endereço inicial de memória, que vai guardar, neste caso, com este simulador é fácil trabalhar com este valor. Vamos ver porquê. Não é um valor que precisam saber de cor. Portanto, tem os seus 32 bits. É simplesmente o registro em que começam o valor da memória, onde começam, digamos, os dados, onde se começa a guardar dados. E assim nós podemos ir ao simulador e mudar isso. Então vamos ver que é relativamente fácil. E nós queremos, portanto, ir ao valor de memória deste sítio, portanto, deste valor, e deste valor mais 4 bytes, neste caso 4 bytes, 4 vezes 8, dá 32, portanto, um bloco mais abaixo. Lemos o valor que está neste sítio, lemos o valor que está 4 mais abaixo, guardamos em registro, para conseguirmos fazer operações. Depois somamos, e depois daquele registro, somamos para um registro específico, e depois guardamos o valor desse registro noutro sítio na memória, neste caso. Podemos fazer aqui a memória, e vamos fingir que este aqui era este. Depois nós íamos também guardar. Este seria o nosso primeiro valor, este seria o nosso segundo valor, e este seria onde nós íamos guardar o resultado, portanto só para testar. E portanto aqui não seria 0, aqui seria 4 e aqui seria 8, neste caso. Então já percebemos mais ou menos a sequência das ações. Portanto, primeiramente, vamos guardar o registro inicial num sítio qualquer. Portanto, já vimos, é ali. Vamos guardar pode ser no X5. No X5, o nosso valor inicial, que é precisamente 10000000. Está aqui um 0. Portanto, este valor, isto é, mais uma vez, é a mesma coisa que ter um ADDI, X5, X0 e depois este valor, neste caso um ADD só. A principal diferença é que este LI pode levar com valores maiores. Portanto, neste caso o ADDI, como estão aqui a ver, este valor é demasiado grande para conseguirmos utilizar no ED. Isso é para umas questões de implementação, mas isto começa uma aula de assembly, não é isso que estamos a ver. Portanto, o LI consegue, digamos, levar números maiores. É uma coisa importante também de saber. Portanto, LI, X5, não sei o quê. Portanto, já temos guardado. Agora temos de ir à memória. Dar load a um valor da memória. Portanto, vamos procurar aqui load. Load immediate, load and store. Portanto, load and store, exatamente. Load word, é isto que nós queremos. Vou ter que só explicar o que é uma word. Uma word são simplesmente 32 bits. Só isso. Depois temos o half, que são 8 bits. 8 bits não, 16 bits. E depois temos um byte, que são 8 bits. Portanto, vai dividindo a meio. Então temos word, half e byte. Half, porque é metade da word. E depois temos um byte, que é um byte, são 8 bits. Prontos. Portanto, vamos usar o LW. LW, RD. Vamos já começar a escrever. Portanto, LW, RD. Ok. RD não é o RD que nós queremos. Vamos guardar, por exemplo, no X6. Eu, em vez de usar X, eu vou usar o outro nome, que se vocês forem aqui, vocês têm o vosso X5 e que tem outro nome, que pode ser acessado também através do T0, T1 e T2. É a mesma coisa, estão a acessar o mesmo registro, só que é uma forma diferente, porque nós assim não temos de saber precisamente os 32. Nós, neste caso, como só queremos usar os temporários, podemos usar o T0, T1, T2, T3, sem precisarmos de dizer X5, X6, X7, depois X28, e temos de saber essa ordem. Podemos usar estes valores que são mais legíveis para os programadores, digamos assim, mais perceptíveis. Portanto, T0, T1, portanto, load word. Depois, um valor imediato. Neste caso, como eu disse, nós aqui só queremos, o primeiro número vai estar guardado mesmo neste sítio, mesmo neste endereço. Portanto, queremos que o valor imediato inicial seja 0. Depois queremos que seja 4. Porquê? 4 bytes mais à frente. Portanto, neste caso 0. E a sintaxe, como podemos ver, eles querem que nós colocamos aqui uns parênteses. E o RS1, que vai ser, digamos, o registro não, o endereço. Neste caso nós guardamos no T0. E agora fazemos a mesma coisa para o T2, só que neste caso 4 bytes mais à frente. Portanto, 4, T0. E assim já temos os dois números. Agora temos que calcular a soma. A soma já sabemos fazer. Podemos guardar no T3 a soma do T1 e do T2. E agora vamos guardar este valor na memória. Portanto, temos aqui o load word. Se calhar também existe store word. Também existe. Portanto, SW, RS1 é exatamente a mesma sintaxe. Só que neste caso não existe RD. A única instrução em que não existe RD nesta posição é o store. Portanto, SW. E agora, o que é que nós queremos guardar, digamos assim? Portanto, não é o destino de fim, porque não há bem destino o registro de destino. Queremos dar store, queremos guardar. Não queremos guardar para os registros, queremos guardar para a memória. Portanto, store word. E neste caso nós queremos guardar aonde? Portanto, queremos guardar o quê? O valor T3, que foi aquele registro para o qual nós calculamos a soma. E depois queremos guardar 4 bytes mais à frente deste aqui. Portanto, vai ser 8 T0. E é isso. É esse o nosso programa. Agora, podemos ir ao simulador. E para rodar este programa já vai ser ligeiramente mais diferente. Portanto, temos primeiro que dar assemble. E não rodar logo.
queremos testar, portanto temos que vir aqui à memória e temos que vir aqui à parte de baixo, no caso puxar aqui para baixo, aqui nesta janelinha da direita, e temos que vir para os dados. E agora nos registros dos dados podemos mudar, portanto, os registros, e temos aqui os nossos registros todos com estes endereços que começam, portanto, no 10000000. Portanto, se nós quisermos, podemos colocar aqui um valor de 2, aqui um valor de 3, e assim que nós rodamos este programa, nós esperemos que neste registro aqui apareça o valor 4. Portanto, podemos rodar 4, 5, certo? Valor 5. E é precisamente isso que acontece. Agora, se vocês quiserem usar este simulador, vocês podem ver passo a passo. Portanto, em vez de simplesmente clicarem aqui no Run, vocês podem clicar aqui Step. Portanto, se vocês quiserem, podem ver aqui o código passo a passo a ser executado e as mudanças a acontecerem aqui quando vocês vão clicando aqui nos steps. Pronto. É só uma coisa para se quiserem usar este simulador. Agora, vamos ao código final do vídeo. É um exemplo ligeiramente mais complexo, que é fazer a soma de um vetor de x elementos. Portanto, vamos imaginar que estamos aqui na memória, posso ir ao simulador para vermos a memória, e que temos um vetor de elementos tipo 1, 2, 3, 4, 5. E que, pronto, vamos dizer que queremos um valor de x elementos, neste caso 5 elementos. E nós vamos definir no nosso código o valor x, algures, depois vamos fazer um ciclo, de alguma forma, vamos conseguir fazer um ciclo, em que vamos ler o valor que está na memória naquele sítio que nós queremos, e depois calcular a soma disto tudo e guardá-la num registro, ou também podemos guardá-la na memória, mas vamos guardá-la num registro. Aquilo que eu recomendaria num exercício mais complexo como este era, portanto, desenharem, ou pelo menos pensarem antes de começarem a escrever código. Portanto, neste caso, o que é que nós vamos ter que fazer? Inicialmente, vamos ter mais uma vez o nosso, pode ser o nosso T0. O nosso T0 igual, portanto, ao valor do registro inicial. Vamos ter que ter esta variável, ou este registro assim guardado. Depois vamos ter que ter o nosso T1 igual a 5, que é simplesmente o número de iterações, número de elementos. Nosso número de elementos. Neste caso vai ser 5, só por exemplo. Depois, então, temos de ter algum tipo de contador. Nós vamos precisar de ter algum tipo de contador, porque nós temos de saber quando é que acabamos de executar as 5 vezes. Ou aliás, nem precisamos ter um contador, podemos usar o T1 e ir decrementando o T1 até ser 0. Podemos fazer assim até. É mais fácil para a memória. E depois vamos ter que ter a soma. A soma podemos guardar no T2, que vai ser igual a 0, inicialmente. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer, vamos fingir que estamos numa iteração do ciclo. Vamos ler o valor que está no T0, ou digamos, colocar no T3 o valor da memória do T0. Isto é só para eu me perceber, a sintaxe não importa, é literalmente o que quiserem. Podem escrever aqui como quiserem, só para se entender. Vamos colocar no T3 o valor que está na memória, no sítio, portanto neste sítio, digamos assim, neste endereço. Depois temos de aumentar a soma, portanto T2 é igual ou mais igual, podemos colocar mais igual, ao valor que nós acabamos de ler, ao T3. Até posso fazer isto tudo no mesmo sítio, na mesma caixa. Portanto, já calculamos a soma, já temos o T3. O que é que nós precisamos mais de saber? Agora precisamos de decrementar o número de elementos que faltam, digamos assim, portanto T1 menos igual a 1, e precisamos também de aumentar o T0, portanto T0 mais igual a 4. Porquê? Para nós irmos um bocado de memória mais para baixo. Estão a perceber? Porquê é que nós temos de fazer isto? Portanto, nós temos que vir aqui à memória, estamos neste sítio, lemos este sítio, adicionamos à soma, lemos o que está neste sítio, adicionamos à soma, depois diminuímos um dos números dos elementos. Porquê é que nós temos o número de elementos? Já vamos ver. É para nós conseguirmos parar, porque senão nós continuamos a fazer isto e depois vamos para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Mas é por isso que nós temos aqui o T0 mais igual a 4. Que é para na próxima vez do ciclo, nós já irmos ler este. Pronto, é só isso. E agora temos de fazer isto vezes sem conta. Portanto, neste caso vamos ter que verificar que se o T0 for igual a 0, então vamos pensar, executou uma vez, ou estamos a executar, executou uma vez, o T0 passou a ser 4, certo? Ele começou a 5, executámos uma vez, o T0 passou a ser 4. No caso T1, é o T1, é o que eu estava a dizer, desculpem lá. T1 igual a 4. E aqui também seria T1. Depois executámos duas vezes, o T1 passa a ser igual a 3. 4 vezes, o T1 passa a ser igual a 1. Executamos 5 vezes, o T1 passa a ser igual a 0. Portanto, se nós no fim deste ciclo verificarmos se o T0 é igual a 0, voltamos para aqui para cima. Ou no caso vamos para o fim. Caso contrário, voltamos. Voltamos aqui ao início. E é tão simples quanto isso. Vamos escrever o código. Vamos começar com o código. Então, isto já sabemos. T0 é igual àquilo. Vamos chegar aqui, editor. Aliás, até já está aqui do nosso último programa. Depois, T1 é igual a 5. Podemos usar outra vez o LI. LI, T1, 5. E depois, LI, T2, 0. Pronto. Agora, vamos fazer cá em baixo.
este código. Portanto, T3 é igual à memória T0. Podem ver aqui, mais uma vez, nós já vimos que load word e queremos ver aquilo que está no... Queremos guardar, digamos, no T3. Portanto, T3, depois 0, T0. Ok, faz sentido. T2 mais igual a T3. Portanto, T2 ou ADD, T2, T2, T3. Aqui, isto é uma forma de dizer mais igual. Portanto, este é o nosso registro de fim. Nós vamos estar a adicionar, ou digamos, a colocar o valor neste registro da soma destes dois. Portanto, é isto. E agora, T1 menos igual a 1. T1 menos igual a 1. Agora, fazemos um. Como é que nós fazemos um menos igual? Vamos aqui, sub, para subtrair, subir. Não existe subir. Damos um AD. AD, T1, T1 menos 1. Pronto, já subtraímos 1. Agora, T0 mais igual a 4. ADD, T0, 4. Prontos. E agora, temos de colocar isto tudo numa label, que é para nós podermos chamar este branch. Portanto, vamos dizer aqui, sei lá, func, não sei, executar. E agora nós vemos, se for igual a 0, vamos para o fim, se não, voltamos cá para cima. No caso, como o fim é já cá em baixo, nós aquilo que podemos fazer ao contrário, é ver se não é igual a 0. Se não for igual a 0, voltamos ao executar. Vamos ver se existe um branch not equal 0. Existe literalmente um branch not equal 0. Top. Então, branch if not equal 0, para executar. Neste caso temos de dizer o valor. Neste caso o valor é o T1. Portanto, T1 executar. E é este. É esta a nossa solução. Há muitas soluções possíveis. Vamos só verificar se funciona. Portanto, o nosso resultado ficaria guardado no T2. Exatamente. Portanto, vou dar assemble ao código. Já está. Vou aqui à memória e vou mudar estes valores para 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 é só para testarmos se não vai para a frente daquilo que é suposto. Portanto, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Isto devia-nos dar a módica quantia de 15. Se der 21 está errado. Se der qualquer outro valor sem ser 15 está errado. Portanto, está aqui. Nossos registros estão a 0. Roda o código. E está aqui. T2 é igual a 15. Que era precisamente aquilo que nós esperávamos. Que era a soma da memória daqui e 5 elementos para cima. Pronto. Está feito o nosso código. Há outras implementações. Eu também tinha aqui feito outra que eu posso mostrar. E podem ver se entendem. Portanto, começamos com o valor à mesma. Neste caso, eu em vez de decrementar o número de elementos, eu tenho um índice à parte. Podem fazer isso também. Normalmente também se tem uma label chamada start, que é simplesmente o começo, ou main, depende, são convenções. E, portanto, lemos este valor e depois é mais do mesmo. É mais. Portanto, isto foi o vídeo. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Vídeo da stack, se calhar vou fazer. Vou ver se faço. Mas a stack eu queria ter um ênfase específico, um ênfase especial, digamos assim. Portanto, espero que tenham aprendido e estudem.